Saúde e bem-estar com doutora Tatiana Rage. E ela está conectada com a gente na primeira edição do Central 98. Doutora Tatiana, bom dia para você. Bom dia, meninos. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. Perfeita atuação, né, Carol? Ah, tá aí. Doutora Tatiana Rage chegando com a gente aqui toda quarta-feira. É dia de falar de saúde e bem-estar. E hoje a gente fala um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, porque algumas mudanças por aí, né, Tati? Isso mesmo. Então, bom dia a todos que estão aí acompanhando também o Central 98, logo cedinho, né? Ontem houve o CFM divulgou essa mudança nas regras mesmo, que controlam e que orientam quais pacientes são elegíveis para cirurgia bariátrica no Brasil. E essa mudança ontem foi importante. A principal mudança que aconteceu foi no IMC, ou seja, no peso dos pacientes, né? O cálculo do IMC, do índice de massa corporal, é calculado a partir do peso do paciente. E agora pacientes menos obesos vão ser elegíveis para essa cirurgia. Então, antes o IMC era 35, agora pacientes com IMC de 30, desde que tenham uma doença associada, diabetes, doença cardiovascular, apneia do sono, doença hepática gordurosa, esteatose hepática e refluxo gastroesofágico, doença renal crônica precoce. Então, algumas doenças associadas a esse IMC acima de 30 fazem com que o paciente seja um candidato à cirurgia bariátrica. Anteriormente, essa regra era válida para pacientes acima de 18 anos e pacientes com IMC acima de 35. E agora os pacientes acima de 16 anos. Então, uma outra mudança aí é que adolescentes também poderão se enquadrar nessa regra. Uhum. E pacientes mais jovens ainda também foram enquadrados. Então, agora a partir de 14 anos, quando tem uma obesidade mais grave, com IMC acima de 40 e também já com comprometimento à saúde, também poderão fazer a cirurgia bariátrica. Havia também um limite de idade para os pacientes mais velhos, obesos, né? Então, o paciente poderia fazer até 65 anos e acima dessa idade o paciente precisava ter indicações muito específicas para ser elegível para essa cirurgia. Agora esse limite foi retirado. Cada indicação, né, cada paciente será avaliado no caso a caso, mesmo tendo 65, 70 anos ou mais. Ele tendo condição de saúde, ele vai poder fazer a cirurgia, né? Outra mudança importante é que o paciente ele precisava ter muito tempo de diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente com diabetes precisava estar convivendo com a doença pelo menos há 10 anos para ser considerado uma doença que levasse o paciente a fazer a cirurgia, e agora não. O paciente que tem o IMC acima de 30 e em qualquer momento teve diagnóstico de uma dessas doenças vai poder fazer a cirurgia. Doutora, você falou aí de pacientes já com doenças associadas, mas e quem não tem essas doenças citadas, como é que fica? João, não, para esses pacientes que ainda não têm nenhum diagnóstico oficial, né? Porque nós já falamos aqui algumas vezes que a obesidade traz aí as alterações invisíveis, mas para quem ainda não tem nenhuma doença já diagnosticada, o IMC para poder fazer a cirurgia continua o mesmo da regra anterior. O paciente tem que ter no mínimo 40 de IMC para poder ser um candidato à cirurgia. E quem tem medo de cirurgia? Eu sou daqueles que sou medroso. E aí, como é que fica também? O que você pode falar para essas pessoas? Tem muitos pacientes, né, João, que já pensaram em fazer cirurgia, mas tem medo do procedimento. Enfim, é claro que vale lembrar aqui que essas regras mudaram, mas a cirurgia bariátrica é um procedimento, sim, complexo, né, que traz risco durante e após a cirurgia, então precisa ser uma indicação muito precisa. Traz também consequências futuras para o paciente passa uma vida com dificuldade de absorção de nutrientes, com a necessidade de um acompanhamento muito de perto, reposição de vitaminas, minerais, nutrientes, porque senão esse paciente ele evolui com um adoecimento, com perda de massa magra, excesso de flacidez, queda de cabelo, né? Muitas pessoas já acompanharam aí alguém que já fez cirurgia bariátrica e que sofreu essas mudanças, está sempre com algum problema de saúde, então precisa ser um acompanhamento muito de perto, até porque muitos pacientes nós conhecemos fazem cirurgia bariátrica e voltam a ganhar peso depois. Então, assim, o mais importante de tudo, João, é procurar um cirurgião, um profissional qualificado, que vai fazer uma avaliação criteriosa, vai seguir essas regras, vai seguir à risca essas regras
e que vai oferecer ao paciente, vai indicar ao paciente a cirurgia depois de outros tratamentos clínicos, né? Nós sabemos hoje que os tratamentos são muito bons, a associação de medicamentos, inclusive, já trazem resultados de perda de peso melhores até do que de bariátrica, quando bem conduzidos os tratamentos, né? Então, é preciso entender isso. Falha terapêutica, gente, não é o paciente que tem obesidade ir numa farmácia, comprar uma caneta, fazer o uso, às vezes, isolado desse medicamento e achar que não emagreceu com aquilo. Então, é um conjunto de ações que precisa ser proposto para aquele paciente ter tido falha terapêutica desse tratamento, e aí sim entender que aquele paciente pode ser um paciente candidato à cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica é uma boa opção, mas precisa ter uma indicação criteriosa, porque sim, é um procedimento de riscos, né, que traz seus riscos, que traz consequências para o paciente, e hoje nós temos outros recursos que trazem um resultado muito bom e que o paciente pode tentar antes da cirurgia.